Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meu irmão, minha irmã, que seja essa a nossa oração sempre. Independentemente de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, de qualquer crise, que possamos estar com o nosso coração cheio dessa oração. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei. É o que nós estamos fazendo agora. Mas não só agora. Amanhã, depois, até quando o Senhor nos chamar. Tenha esse propósito de bendizer o nome do Senhor em todas as circunstâncias da vida, em todos os momentos, para a glória de Deus. Que esses momentos que passarmos aqui sejam momentos realmente edificantes, como com certeza serão. Momentos de louvor, explanação da palavra de Deus. E assim nós vamos ter uma palavra de oração, dando início a esse momento de aquecimento da nossa alma diante do Senhor. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecemos pela semana. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido e agora nós estamos nesses momentos aqui bendizendo o nome de Jesus, o nome do Senhor. Ó Deus amado, que sejam momentos, esses momentos agradáveis, momentos onde vamos cantar, momentos onde vamos ler a Tua Palavra, momentos de intercessão, que sejam momentos onde realmente estamos glorificando o Teu nome. Ó Deus, por essa oportunidade, nós agradecemos, nós louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Mas aquele dia te escolheu,
louvor. Cante, adore o Senhor aí onde você está na sua casa, querido.
Palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, no capítulo 6, e alguns versículos do capítulo 7 diz assim: Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro,
gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelos muros. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em uma casa, em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído de pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar neste momento. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, e pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra. Que o teu Espírito esteja, ó Deus, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra aqueça a nossa alma. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma cidade vivendo uma situação desesperadora. Veja bem, o grande exército da Síria cercou a cidade de Samaria, de modo que ninguém podia sair e nem entrar. Talvez a estratégia fosse matar o povo de fome. Começou a faltar alimento, os preços subiram de uma forma astronômica. E a situação era tão desesperadora que as pessoas gritavam por socorro, pedindo ao rei um auxílio, um alívio, uma solução. O rei dizia: se Deus não ajudar vocês, o que eu posso fazer? Não tenho recursos, não sei o que fazer. A situação era tão desumana, tão terrível, que 2 mães combinaram cozinhar o filho e comer. O rei, ao saber disso, rasgou suas vestes e, cheio de ira, resolveu enviar o capitão para buscar Eliseu. Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo e de repente chega não só o capitão, mas também o rei e diz: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você vai poder comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata.
Fazendo assim uma comparação, seria mais ou menos assim. Imagine se o dólar subisse de repente a R$ 20 e a gasolina o mesmo valor o litro. 1 quilo de carne na média de R$ 100 e tudo subisse de forma astronômica e de repente alguém dissesse assim: amanhã o dólar vai estar valendo a metade de R$ 1 e a gasolina vai estar custando 50 centavos o litro e a carne mais cara não ia passar de R$ 5. Possivelmente diríamos: olha, você está doido, isso nunca vai acontecer. Pois bem, o capitão tomou a palavra e disse assim a Eliseu: mesmo que Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Agora aparecem na história 4 leprosos, que por causa da doença não podiam entrar na cidade. O pensamento deles foi o seguinte: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Então, vamos para o acampamento dos sírios. Entre morrer aqui ou na cidade de fome, é melhor entrarmos no terreno inimigo, pelo menos lá tem o que comer, quem sabe? Ao anoitecer eles foram, chegaram no acampamento do inimigo e, para surpresa, não havia ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Com medo eles fugiram e deixaram tudo para trás. Os leprosos comeram e beberam como nunca e pegaram ouro, prata, roupa e começaram a esconder. De repente eles caíram em si e disseram: nós não estamos agindo corretamente. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Vamos para a cidade e contar isso no palácio. Eles foram e mesmo assim o rei não acreditou, pensando que fosse uma armadilha. E quando o povo ficou sabendo, eles saíram da cidade e avançaram nas coisas deixadas pelos sírios. E se cumpriu a profecia de Eliseu. Inclusive o ajudante pessoal e incrédulo do rei morreu na porta da cidade, atropelado pelo povo faminto. Diante dessa narrativa tão curta, dessa história tão tremenda, tão terrível, tão assustadora, nós aprendemos algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas lições que nós podemos extrair para a nossa edificação. A primeira lição sobre Deus. Devemos ter na nossa consciência, no nosso entendimento, acerca de Deus, de que realmente quem manda é Deus. Quem dirige é Deus. Deus sempre tem a última palavra, ou a última palavra é dele. Com a ira, o rei de Samaria, ele desabafou contra Eliseu, dizendo o seguinte: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Só que ele queria matar Eliseu. É interessante notarmos isso na Bíblia. Vários servos do Senhor foram usados por Deus para levar uma mensagem, mas os inimigos queriam matar o mensageiro. Por exemplo, Deus usou Elias para desbaratar os profetas de Baal. Acabe e Jezabel reconheceram isso e foram atrás do profeta para matá-lo. Veja o que a Bíblia diz acerca do rei poderoso Nabucodonosor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Diz a Bíblia que depois do cumprimento da profecia, veja o que aconteceu. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento,
E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ao lermos a angústia e a vitória de Ana, ali no primeiro livro de Samuel, ela resume tudo isso, dizendo o seguinte: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. O Senhor guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus irmãos, quem comanda a história é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, não guardar a cidade, todo o trabalho será em vão. Devemos trabalhar sim, mas debaixo da confiança, da graça e da soberania de Deus. Sempre foi assim e sempre será. Enquanto as nações, enquanto a ciência, ou a igreja, ou nós não nos curvarmos diante do Senhor, vamos ficar batendo um no outro, com o coração cheio de ira, com o coração cheio de raiva. Deus põe e dispõe. Ele faz e desfaz. Ele dá origem ao que quer e dá sumiço ao que quer também. Ele se levanta e se abaixa. Deus não é um ditador, não é um soberano eleito e empossado. Ele é naturalmente Senhor supremo de tudo e de todos. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Assim diz a Confissão de Fé de Westminster: Deus tem em si mesmo, e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo o ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com que elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante do Senhor. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Deus é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhes são devido todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. É um pouco sobre a grandeza de Deus. Mas uma outra lição que nós aprendemos aqui é acerca do ser humano. Um dos grandes empenhos dos estudiosos é tentar definir, descrever ou compreender o ser humano com todas as suas ambiguidades, todas as suas contradições, potencialidades e também as suas limitações. Eu posso dizer, olha, é uma missão impossível. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus,
é extraordinário, mas também complexo. Tanto que o salmista diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu penso que a maior mentira, o maior engodo foi passado a nós no estado de inocência há milhares de anos atrás. Fomos criados por Deus e para a glória de Deus. E nesse para Deus estava incluído a obediência. A serpente sorrateiramente disse: não é bem assim. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis 3, 4 e 5. Nossos pais acreditaram, nós acreditamos também nessa mentira de que somos deuses, de que além de estarmos no controle, podemos também resolver e solucionar todos os problemas. Aparece um vírus, vem uma pandemia que atinge em cheio alguns pilares da crença humana, expondo toda a nossa fragilidade, e ficamos totalmente nus, desprotegidos. Lá estava uma cidade antes próspera, com seus profetas, um rei, um templo, seus deuses, e cada um vivendo na sua zona de conforto. O pensamento era mais ou menos assim: se está tudo bem, precisamos de Deus para quê? É o que muitos estão dizendo hoje. Estão vivendo numa zona de conforto. Para que Deus? Por causa da cobiça humana, a guerra chega. A cidade é cercada pelo inimigo. E a fome revela não só a fragilidade humana, mas também aquele impulso animalesco de sobrevivência, capaz de matar o outro para sobreviver. É a lei do mais forte. O pensamento e a crença sempre girava em torno do eu posso resolver o seu problema. Se eu não puder, as ciências, ou as políticas, ou os sábios, ou quem sabe, os deuses resolvem. A crise chega. Os alicerces inabaláveis desmoronam. Não resolvem os problemas. A crise chega e praticamente não sobra nada a não ser o desespero. Cada um fala uma coisa e no fim não sabemos em quem acreditar. Por quê? Porque acreditamos numa mentira e por causa dessa mentira deixamos Deus de lado. E quem deixa Deus de lado paga um preço muito alto. Somos seres especiais? Somos. Somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso somos especiais, preciosos aos olhos de Deus, com certeza. Mas enquanto não dermos ouvidos ao Evangelho, que mostra que Deus veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus para nos reconciliar com Ele, para nos livrar dessa mentira de que podemos resolver e controlar tudo. Enquanto não entendermos isso, vamos continuar vivendo como pessoas iludidas e vazias. A mensagem do Evangelho é para voltarmos para Deus e buscarmos socorro nele. Ele pode, Ele tem e nós não. O grito da mulher em Samaria foi: acode-me, ó Rei, meu Senhor. Ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Esse é o ser humano, que acha que pode, mas diante da crise, os seus alicerces se desmoronam e ele grita por socorro. Mas há uma outra lição que nós podemos aprender. A crise é uma oportunidade
para exercitar a fé. Vou repetir. A crise é uma oportunidade para exercitar a fé. Imagine aqui o tamanho da crise, o tamanho do problema, da dificuldade, gente comendo gente morrendo de fome, passando necessidade, uma cidade cercada pelo inimigo que estava a ponto de ser invadida por eles e acabar com tudo e com todos. Não havia esperança na maioria das pessoas de Samaria. Agora aparece um homem de Deus que pela fé enfrenta as vozes da incredulidade, dos zombadores, dos promotores do medo, do caos, da falta de esperança, num ato de coragem e diante de uma grande crise ele diz: Deus vai mudar a nossa história. Amanhã as coisas serão diferentes, vai mudar, Deus vai suprir. Enquanto todos estavam vendo o caos e a crise instalada em Samaria, Eliseu estava vendo a ação de Deus na história do povo. Amanhã as coisas vão mudar, ó rei. Tudo vai ser diferente. Quem riu, quem zombou e duvidou, não participou da bênção. O mundo, especialmente o Brasil, estão vivendo um momento de crise praticamente em todos os setores. A cada dia, notícias ruins, deprimentes, tristes. Alguns pilares estão expondo de uma forma clara e visível a sua fragilidade. O que era, parece que já não é mais. Em quem se confiava, já não se confia mais. As pessoas estão descobrindo que as instituições dadas como infalíveis e protetoras não oferecem mais resposta, segurança e solução para os problemas da vida. E diante dessa incredulidade, diante dessa fragilidade, a Igreja do Senhor tem a oportunidade de agir como luz do mundo e sal da terra e proclamar ao mundo que Deus em Cristo pode mudar a história da nossa vida, pode mudar a história da nossa família, a história da igreja e também a história de nosso país. Quando a situação não está boa, vamos fazer alguma coisa que vale a pena. Os leprosos foram lá e disseram que não podiam guardar essa boa notícia para si. Veja o que eles disseram: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial. Vamos até os sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Qual é o problema? Não vamos ficar parados. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado lá à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e o esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Mas de repente disseram um para o outro: não fazemos bem. Esse dia é dia de boa nova, é dia de boas notícias. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Meus irmãos, isso aqui é um estímulo para não ficarmos remoendo certas coisas que nos paralisam.
coisas que nos deixam deprimidos. Aqui é um estímulo à ação. Faça alguma coisa que vale a pena. Dê um basta na murmuração. Dê um basta no medo. Nós não podemos deixar o medo inundar a nossa vida, paralisar as boas novas. Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará. De tempos em tempos, devemos analisar nossa vida para vermos se não estamos precisando tomar uma decisão como esses leprosos. Enquanto muitos estavam chorando, desanimados, tristes, com medo, dormindo, eles foram à luta e fizeram algo que realmente valia a pena. Alimentaram-se e foram instrumentos de boa nova na cidade, e todos, com exceção do capitão incrédulo, comeram e se fartaram. Lembra do filho pródigo? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, ou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele foi, e foi abençoado, foi abraçado. Crise é uma oportunidade para exercermos a nossa fé, revelarmos o Deus que nós cremos e sabermos que no momento certo Deus vai sim nos livrar desse incômodo, desse vírus, daquilo que tem machucado a nossa comunhão. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: meu irmão, minha irmã, queres trilhar o caminho da bênção, o caminho da felicidade? Então saiba que Deus é o Senhor. Ele manda, Ele pode, Ele é soberano. E Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Por isso a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só podemos ir até o Senhor por meio de Jesus. Aproveite a crise para exercitar a sua fé e fazer algo que vale a pena. Mostre com suas palavras, sua vida, que Deus está no controle, sim, de todas as coisas. Floresça onde você está plantado, seja uma bênção. Haja como luz do mundo e sal da terra, para que aqueles que estão tristes, com medo e sem esperança, possam receber o bálsamo da graça transformadora de Jesus. Olhando para o Senhor, conseguimos olhar para nós e clamar pela misericórdia de Deus. E desfrutarmos da graça transformadora do Senhor. E não só desfrutarmos, mas levarmos essa graça libertadora àqueles que estão em trevas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a graça, que a bênção, que a iluminação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, a nossa vida, a vida do nosso município, a vida do nosso país, para que temam a Deus, para que vejam a glória, a soberania, o controle do Senhor na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus fale ao nosso coração, não só agora, mas no nosso caminhar, no dia a dia, que possamos estar desfrutando, ó Pai, dessa comunhão transformadora. Deus amado, abençoe. Revela a nós a Tua grandeza, o Teu poder. E também, ó Deus, que nesses momentos de crise, nesses momentos de dor, muitas vezes momentos de lágrimas, possamos estar exercitando a nossa fé, a tal ponto de dizermos: nós também sabemos em quem nós cremos. Sabemos que o nosso Deus é poderoso. Livra-nos, ó Deus, desses momentos ruins,
Mas até lá, que possamos nesses momentos continuar crendo, continuar firmes no Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Uma semana muito abençoada. Eu gostaria que você visse mais uma vez um vídeo que já está na página da igreja, mas eu penso ser oportuno para esse momento. Deus o abençoe. O que é felicidade? Felicidade é saber que Deus não está distante dos nossos problemas e nem das nossas lutas. É saber que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele acalma a tempestade, seja ela qual for. Nos convida a irmos até Ele caso estejamos cansados e sobrecarregados, para recebermos de suas mãos o alívio que precisamos. Felicidade é sabermos que Ele nos sustenta quando andamos pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque além de ser o socorro bem presente nas tribulações, segundo a sua riqueza em glória, também supre em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Felicidade é saber que Deus é aquele quem tira a vida e quem a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros, levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Felicidade é saber que os alicerces da terra são de Deus. Ele construiu o mundo sobre eles. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Ele criou as estrelas e as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Felicidade é saber que aos cansados Deus dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Acalma o seu coração. Aquiete sua alma, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o Senhor quem nos justifica? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Não. Sabem por quê? Porque em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Descanse em Deus. Confia no Senhor e seja feliz, pois felicidade é conhecer a Deus por meio de Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus o abençoe.